Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é o Dr. João Borzino, mais uma vez para o seu próprio podcast, transmitido pelo Spotify, iTunes Podcast, YouTube, Deezer, SoundCloud, Spreaker, Google Podcast e alguns outros, né, que vai até pro Twitter, etc e tal, que nem eu mesmo sei revelar para vocês agora, nesse momento. E vamos ao tema de hoje, que é aprenda a discutir uma relação. Meninos, aprendam a não fugir das DRs. Meninas, escutem bem isso e passem para os seus meninos, né? Porque casais discutem, se desentendem com maior ou menor grau de intensidade e assiduidade, porém é fato, desentender-se faz parte do humano, portanto, também dos casais. É fato que homens detestam, odeiam discutir relação, as famosas DR, e fogem como o diabo da cruz disso, o que irrita cada vez mais as mulheres, né? O problema está em como e quanto isso é feito, pois não se pode perder o respeito nem ultrapassar na frequência, gente. Vai com cuidado, começa a perceber se está demais, né? Discutir de maneira inteligente é essencial, pois já que o desgaste é inevitável, tem de ser no mínimo, estou dizendo para vocês, pró-assertivo, produtivo. Vá ao ponto certo, não fica discutindo o sexo dos anjos, né? Ao centro da questão com assertividade, ou seja, sentindo-se livre para poder afirmar de forma não agressiva o que realmente intui sobre a situação, usando muito do discernimento. Vou dar um exemplo do relato de um paciente aqui em consultório, né? Então, um casal, né, que vem sofrendo com a diminuição de libido dele. Esse exemplo é de vários, viu? Isso aqui é muito comum, né? Então esse casal já vinha sofrendo, evidentemente, por causa de uma falta de libido dele, que estava claro para quem olhava de fora que essa falta de motivação dele por ela era relacionamental, porque ela era muito ciumenta, né? Arrumava confusão com tudo, pega no pé, sempre muito crítica e castradora, e ele se sentindo culpado, com uma característica de personalidade mais tímida, acabava sempre ficar em silêncio, né? Tentando sempre consertar a situação, né? Porque não sabe reagir de uma maneira aversiva, se sente estranho diante disso e constrangido e acaba se calando. Certo dia foram ter uma relação e ele falhou. Ela não teve dúvida, atirou na lata. Será que você não é gay? Não. Falhar desse jeito só pode ser porque não gosta de mulher. Nossa, que bombástico para um homem ver um negócio desse da própria parceira. Olha que terror, né? Ele se calou em sua culpa, uma revolta silenciosa, vamos colocar isso bem claro, né? E me contou essa história em sua sessão. Vamos lá, gente, vai. Se o cara fosse nervoso, numa dessa, ele podia mandar para ela: eu tô falhando porque você é gorda, filha. Olha como a lenha, pode-se botar lenha mais na fogueira e isso ir para um pau, uma briga horrorosa se o indivíduo fosse aversivo também nas reações. E essa relação ia para o fight horrível, né? Ela merecia ouvir isso? Põe nos comentários, mas isso não é assertivo, isso não é o certo, né? Então vamos lá, né? Porque é o seguinte, vejam só como a insegurança dela se traduz em ofensa, ataque, aversão, enquanto ele se embota, se cala. Típico casal que, enquanto ele fica quieto, ela grita cada vez mais. Então, são tipos de personalidades diferentes, onde para alguns o silêncio é pior que um tapa. E para outros a gritaria é uma violência transgressora que faz o indivíduo se calar, mesmo estando revoltado e achando tudo errado. Cérebros
em estado de alerta não estão dispostos ao entendimento, à conversa pacífica, aprendizado ou admitir ambivalências e ambiguidades. No caso, é realmente ataque dela e fuga dele. Cérebro em ataque ou fuga. Sem pensar, vai mandando bala, né? Então, isso é muito incidente, né? Experimente só, dá uma experimentadinha só, para a gente entender o que é esse cérebro em ataque ou fuga, esse cérebro pegando fogo, esse cérebro que não pensa, que não raciocina, que não vê prioridade, simplesmente reage, né? Experimenta vir com palavras de acolhimento, explicativas, para uma pessoa que estiver praguejando contra a vida por causa de um acontecimento, né? A pessoa tá lá, né? Isso acontece comigo, que porcaria, essa vida não dá certo, que droga. E você chega calmamente e fala: calma, meu irmão, calma. As coisas não são assim. Põe a mão na consciência. Não é tão ruim. Veja o outro lado. Experimenta só para ver o que esse indivíduo vai te dizer. Ele vai mandar bala em você direto. É porque não é com você, porque não está acontecendo com você, porque você nunca sentiu essa dor. Você não sabe o que você está falando, cala tua boca, né? Então a gente pode ouvir isso, depois o indivíduo pode até devidamente pedir desculpas e devidamente aprender que um cérebro agudo, pegando fogo dessa maneira, com plutônio dentro, pode reagir assim, né? Homens são máquinas de resolver problemas e precisam aprender a modular as emoções para se posicionar nos relacionamentos, porque é muito comum um indivíduo ser muito funcional no trabalho, no relacionamento, não saber o que falar, né? Isso é muito, muito comum, né? Então, portanto, meus queridos amigos, homens dessa nação e do mundo português que está entendendo esta minha linguagem, né? Não fujam nunca mais a uma DR, discutir uma relação. Coloque seu discernimento para funcionar, faça aquela voz que vem por último ficar em primeiro e aprenda a colocar para fora. Dê a chance do relacionamento melhorar, porque sim, se você começar a falar que você tem medo de botar fogo na lenha na fogueira e piorar tudo, piorar a reação dela, o bico, a cara feia dela, né? Se você começar a se posicionar e deixar ela reagir da forma que for depois e não colocar mais lenha na fogueira, se retirar e depois voltar para conversar de uma maneira assertiva, né? Vai melhorar o relacionamento na maioria dos casos. Não seja um banana em pé, um banana deitado, né? Quem não se manifesta não interfere na situação e vira um café com leite. Você quer isso para você? Então, pense bem, vamos nos manifestar. E fica mais uma vez aqui o agradecimento por vocês que acompanharam aí no Insta e por todo mundo nas outras redes onde esse podcast está sendo publicado. Até a próxima, valeu gente, tchau, 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 DR Borzino contra a ansiedade, valeu!